Olá a todos, bem-vindos ao Coffee Paste. Eu sou o Pedro Mendes. As minhas convidadas são três pessoas, três mulheres que participam no projeto Dentes de Leão, sobre o qual nós vamos falar, e são elas, pela ordem que me aparecem no ecrã: Mariana Mata Passos, da Pode Vir a Ser, Elizabeth Paiva, da Materiais Diversos, e Raquel Ribeiro dos Santos, da Culturgest. Olá às três e muito obrigado por estes minutos que dispõem para estar comigo aqui a conversar. Então, a primeira pergunta é a pergunta que se impõe, é saber das origens, saber como nasce o projeto Dentes de Leão. Não sei quem quer pegar na bola. Então, vou pegar eu na bola. Eu, a Mariana e a Raquel conhecemos em momentos diferentes e muito rapidamente, em momentos muito diferentes, percebemos que partilhávamos complicidades, inquietações, e quando surgiu a convocatória para o programa Connecting Dots, não foi imediato a ideia de apresentarmos um projeto em conjunto. Houve ali uns primeiros tempos de conversas, digamos, paralelas, mas por volta do malfadado primeiro confinamento avançámos decididamente para um projeto em conjunto. De facto, partilhávamos inquietações relativas ao que é isso de um território de baixa densidade e de que forma os projetos culturais podem contribuir objetivamente e numa medida justa para a sua valorização cultural. E depois convocámos as nossas diferentes experiências no campo das artes participativas e no que diz respeito a diferentes pessoas com quem já vínhamos trabalhando, fossem jovens, fossem artistas mais jovens a quem já dávamos apoio, e a partir daqui começámos a procurar responder a esta convocatória com o sentido das nossas experiências e com algo que pudesse valorizar não apenas os territórios e os múltiplos destinatários que entretanto fomos identificando, mas as nossas próprias organizações, que elas cumprissem um papel e que no retorno do projeto elas pudessem ser consolidadas naquilo que é a sua prática de trabalho. E depois passámos vários meses, Pedro, vários meses mesmo, a partir de pedra, e o confinamento acabou por nos trazer uma oportunidade de reflexão conjunta muito regular. E o projeto foi muito acarinhado, foi muito debatido, e chegámos ao momento de responder à convocatória com algo que nos parecia forte, mas que num processo de candidatura esperava a avaliação de terceiros e felizmente foi muito bem sucedida. Agora já estamos há bastantes meses em processo, em projeto, e sentimos muito confiantes com esses primeiros desejos, essas primeiras leituras que fizemos do que é que podia ser o nosso papel. Não sei se a Mariana ou a Raquel querem acrescentar alguma coisa. Vocês estão sem som? Não? Estamos aqui as duas a perceber. Vai tu. Vai tu, Raquel, vai tu. Eu digo só que efetivamente a Elizabeth resumiu muito bem este starting point do projeto. Não me canso de referir que ele é fruto do tempo que o primeiro confinamento trouxe e do treino que ganhámos todos destes encontros online, que permite efetivamente a aproximação não só entre três cidades tão diferentes, como as representadas pelas nossas instituições, como também dos parceiros doadores, não é? Neste caso a Noruega e a Islândia, com quem podemos ter reuniões mais regulares, com a Academy of the Sciences na Islândia e com a Oslo University, especificamente a Dagny Studal, que é a nossa investigadora de referência na Noruega, e que se tornou, à distância de um telefonema, um ponto de contacto, construção, e o projeto foi ganhando muito com essa proximidade que a pandemia também nos trouxe. Então avançamos. Quais é que vocês, como é que resumiriam os objetivos deste projeto, assim de uma forma muito ponto a ponto, se é que é possível sistematizar? Quem é agora? Agora ficou Mariana com a batata quente. Sim, na verdade houve um trabalho intenso, porque de facto desenhar este projeto em confinamento
foi um processo muito poroso, como diz a Raquel, mas de muita escuta, muita escuta. E uma das coisas que se fez foi desenhar objetivos que estivessem fortemente relacionados com aquilo que era a proposta deste mecanismo de financiamento, o Connecting Dots, e a partir daí elencar também objetivos específicos para este desenho. Um dos principais objetivos, comum ao Connecting Dots e ao nosso projeto, já a Elizabeth Paiva o sublinhou, que é a valorização das práticas culturais, dos atores, dos agentes, das pessoas que se envolvem nestas ações, como mecanismo de valorização de um território, da diversidade que há nos territórios e que muitas vezes perde visibilidade por razões que nós podemos enumerar, mas que não são fáceis de objetivar, digamos assim. Pois então, acrescento à Mariana que efetivamente há um trabalho, há um rendilhado dedicado em relação aos objetivos da candidatura que se cruzam claramente com os nossos, que tem a ver com um devolver valor aos territórios de baixa densidade e que se cruza com o trabalho que nós vinhamos a desenvolver. Em que medida? Cada uma das nossas instituições, em atos programáticos distintos, tinha, em idêntica medida, o desejo de trabalhar com e para pessoas no ato de relação, de mediação entre os objetos artísticos e os outros, que podem ser agentes culturais, que podem ser jovens, neste caso específico do Dentes de Leão, são grupos de jovens, e em vários momentos do projeto, isto cruza-se com os seus objetivos, temos a oportunidade de ir construindo valor, ir identificando esse valor e ir partilhando esse valor, deixando-o nos lugares como diretamente na capacitação de agentes culturais, no acompanhamento de artistas em residência, no cruzamento entre as instituições que não saem, tanto as parceiras nos municípios como as parceiras artísticas que não saem da mesma forma deste projeto como entraram. Então, este rendilhado entre os objetivos desenhados e a sua avaliação leva-nos se calhar para um segundo ponto, e se calhar vou-te cortar aqui uma pergunta, que é efetivamente há um trabalho de avaliação dedicado neste projeto que tem a ver com a forma como nós também escrevemos estes objetivos e como também identificamos estes indicadores. É comum nos financiamentos internacionais e um pouco também uma certa tendência nos nacionais, ser-nos pedido avaliação de impacto. Ora, não é possível num projeto a 2 anos avaliar-se impacto. Quando muito, podemos avaliar os resultados. E quanto melhor desenharmos os objetivos, melhor encontraremos indicadores e melhor teremos os nossos resultados trabalhados. E nesse sentido, convidamos não só a Universidade de Oslo, de quem já falei, mas também a Universidade Nova, que se juntaram a nós para desenhar um modelo, uma possibilidade de acompanhar a avaliação deste projeto. E como é que Sardual, o Sardual, Évora e Lisboa se interligam nesta aventura? Como é que é feita essa colaboração? Sim, então, em primeiro lugar, há um investimento nas pessoas, que eu creio que quer a Raquel, quer a Mariana já referiram, enquanto principais protagonistas dos processos de produção cultural, de fruição cultural, e o projeto contempla na sua matriz, por um lado, a constituição de equipas dos lugares, dos 3 lugares, e logo aqui há uma interligação muito forte, além de nós as 3, há uma equipa de 3 mediadoras contratadas, uma em cada uma das localidades, que estão em permanente relação a trabalhar horizontalmente sob a coordenação da Mariana. Existe também em cada uma das localidades um grupo de jovens que se inscrevem por chamada aberta e que, no fundo, são um só grupo, mas que convive em 3 geografias diferentes e partilham um espaço que por vezes é presencial e por vezes é online. Além disto, existe uma chamada que convoca artistas dos distritos de Évora e de Santarém. Santarém, o distrito onde pertence Sardual, e Évora, que é ao mesmo tempo cidade, concelho e distrito, e que vão, juntamente com os jovens e com as mediadoras, com a nossa retaguarda, ser os protagonistas deste projeto, que ao longo de quase 1 ano e meio vai permitir trazer à luz do dia, apresentar publicamente e partilhar com estas comunidades
e não só Sardual e Évora, mas também Lisboa, porque será também partilhado em Lisboa, projetos no âmbito das artes participativas. E por serem participativas e terem estas pessoas como protagonistas, os elementos de ligação são os elementos matriciais de todo o desenvolvimento do projeto. Não estou a referir todos os atores, obviamente há parceiros em cada um dos territórios, mas quis aqui destacar os protagonistas. Muito bem. Aquilo que eu vejo como mote do projeto e que vocês destacam no vosso site é escutar, observar, partilhar. Querem falar um pouco desta escolha de mote ou de descrição? É o que podemos, a Mariana vai acrescentar muitíssimo melhor do que eu, tenho a certeza, mas se calhar o que podemos dizer é que são 3 de muitas. Vai, Mariana. São 3 de muitas, mas são, digamos que, noções centrais aos processos participativos e aos processos de artes participativas. A escuta, a observação e a partilha. São noções e momentos fundamentais deste processo. E, na verdade, são assim destes primeiros meses, em que, por exemplo, no que diz respeito à mediação e também, no fundo, ao trabalho dos artistas, aquilo que se propunha era que se ouvissem uns aos outros e a si próprios, que observassem os territórios, que observassem os outros participantes que não se conheciam, não é? Portanto, escutar e observar num primeiro momento e daí começar a partilhar. Portanto, essas 3 palavras são uma boa síntese destes meses de trabalho, que agora, muito em breve, passam para uma fase diferente em que vamos começar a trabalhar propostas artísticas que resultam naturalmente deste processo de atenção a essas noções. Em janeiro aconteceu um desses momentos, um dos primeiros, penso eu, foi o Fórum de Abertura. Queria-vos perguntar como é que correu e o que é que retiraram desse momento de início, não sei se é início de trabalho, mas foi um momento mais público, talvez. Sim, o Fórum de Abertura é o primeiro momento público do projeto, porque efetivamente ele tem vários meses de preparação, desde agosto, na constituição das próprias equipas, nas chamadas abertas para artistas e para jovens, e tudo isso é já trabalho de escuta, de diálogo, de pesquisa sobre os lugares. No Fórum, a nossa atenção foi precisamente em começar a criar os primeiros vínculos entre os protagonistas que já referimos, jovens artistas e mediadoras, e portanto muito centrado numa ação protagonizada pelas mediadoras. O objeto desse fórum foi começar a constituir um vocabulário comum, começar a mapear desejos e expectativas a partir do que é o mote das artes participativas, o que é o mote de uma potencial transformação a partir das práticas artísticas contemporâneas, e o que é que podem vir a ser estes processos de co-criação. Muito precisamente, eu vou pegar na tua última palavra, criação, pedir para nos falarem precisamente da componente de criação deste projeto, que sei que é um dos componentes importantes. Cabe-me a mim, não é? Pela lógica rotativa desta conversa, cabe-me a mim continuar. Nós temos vários momentos, desde o início do projeto, de ligação permanente aos artistas. Já se falou da call, começámos por trabalhar a partir de uma call, que é um privilégio que esta candidatura permite, e portanto abrimos uma convocatória aberta a artistas com menos de 40 anos e que se pudessem interessar e querer criar numa lógica de artes participativas. O único artista não selecionado integra o parceiro doador da Islândia, que é o Sindri, que é um dos artistas que vem identificado pela nossa parceira. E ao longo deste tempo temos trabalhado numa lógica de laboratório e residência, laboratórios no momentos em que nós oferecemos conteúdos e permitimos aos artistas que trabalhem numa lógica mais de contágio, e residências na qual eles trabalham coletivamente, e isso é algo que se tornou muito claro, trabalham de uma forma muito coletiva e muito partilhada. Não precisava ter sido assim, mas foram os próprios artistas e a sua identidade que o convocou. Trabalham numa lógica de residência.
também poderia ser residência. A partir daí têm trabalhado a partir do que colhem, não apenas junto dos territórios onde estão a trabalhar, Évora e Sardual, mas também dos interlocutores que encontram, nomeadamente os jovens. Esse trabalho dará origem a algo que vamos acompanhar agora no próximo fim de semana, um certo enunciado, um objeto, uma partilha, que começa a dar indícios dos objetos que vão ser apresentados no final deste Dentes de Leão. Portanto, são objetos artísticos no campo das artes participativas que vão colhendo junto dos territórios, junto dos agentes, junto dos parceiros, informação, alimento e vão se estruturando ao longo do projeto com o tempo. A minha próxima pergunta era precisamente saber quais é que serão as próximas atividades do projeto, visíveis ou invisíveis. Já falaste de um evento que vai acontecer neste fim de semana, não é? Podes-nos falar um pouco mais, ou podem-nos falar um pouco mais do que é que vai acontecer daqui para a frente? Quem? Então, aqui dado um aspecto muito importante, depois deste fim de semana, de 4 e 5 de junho, em que vamos olhar criticamente para as propostas, seguem-se momentos intensos de residências artísticas, em que os artistas e os jovens vão trabalhar a materialização, digamos assim, destes objetos, ideias de artes participativas. Vamos ver, estamos à espera para saber exatamente como é que se desenha em conjunto, não é? Porque temos de esperar pelo momento em que ouvimos todos. Outro aspecto da programação que vem já de seguida é o curso de artes participativas. Um curso de artes participativas que a Elizabeth, se calhar, passa agora a bola. Pode ser. Então, o Campo Aberto é o nome deste curso que desenhámos de raiz para o projeto Dentes de Leão. Acontece em 4 módulos que decorrem entre junho, portanto já a seguir o primeiro módulo acontecerá, até novembro, passando pelas 3 localidades, e 3 dos módulos são muito mais vocacionados para o encontro com especialistas, que trazem, numa perspectiva teórica, mas também prática, uma partilha sobre diferentes dimensões das artes participativas, e um quarto momento que é alavancado, é suportado, aliás, pelo próprio ciclo de artes participativas. E o que se pretende ao longo do curso, ao longo dos 4 módulos, é criar uma comunidade que convive e partilha e experiencia intensamente em conjunto todos os momentos teóricos ou práticos, e pode, de regresso aos seus territórios de origem, porque haverá participantes, pelo que vemos já das inscrições, de vários pontos do país, e muito em particular de Évora e Sardual e Lisboa, mas de outros pontos do país também, mas que levarão de volta para os seus lugares. Espera-se algumas noções renovadas e alguns desejos renovados sobre o que podem ser as artes participativas. De resto, há várias residências até outubro. Portanto, o processo de criação é bastante lento. A Raquel referiu há pouco a palavra tempo no final da sua intervenção. O tempo é muito importante neste projeto. Trabalhamos sobre um tempo distendido, muito afim do que são os processos partilhados, que são necessariamente processos mais lentos, para que haja espaço para cada voz e para todas as vozes, quando elas se de facto juntam. E então em outubro, em Évora e no Sardual, haverá um momento público particularmente relevante, não é? Uma primeira formalização, digamos, uma primeira oferta às comunidades destas propostas dos artistas. E por fim, aproveito para dar a palavra à Raquel, não sem fazer um parênteses super importante de uma atividade bastante invisível, mas que é estruturante no projeto, que são os encontros semanais entre os grupos de jovens que há pouco referi, porque os jovens das 3 localidades trabalham de facto em núcleos mais pequenos e por vezes em núcleo alargado, mas encontram-se todas as semanas, durante todo o percurso do projeto, desde o fórum de abertura até ao seu término, que é apenas em março de 2023, portanto bem depois da apresentação pública, digamos da estreia pública dos projetos de artes participativas. Isto significa que esta componente de envolvimento, esta forma de envolvimento dos jovens participantes, que são adolescentes mais ou menos a partir dos 15 anos, é matricial
para todo o trabalho que se pretende objetivar nos territórios em que estamos a trabalhar. E dizia, ia passar a palavra à Raquel, porque há um momento público particularmente relevante em janeiro de 2023 e assim acontece na Culturgest. Posso acrescentar, ele acontece na Culturgest, vem no encalço do que acontece no Sardual, portanto há uma apresentação dos objetos artísticos finais, ainda estão nesta fase do processo, em fase de exercício, é daí que me sai a palavra. Nessa altura já estarão bem concretos. Tanto no Sardual como em Lisboa os objetos são apresentados. Em Lisboa agregamos aqui uma outra camada, que é a partilha do conhecimento do que se foi gerando ao longo do projeto, junto das equipas de investigadores, avaliadores, já falámos deles, da Universidade de Oslo e da Universidade de Nova. E portanto haverá aqui um momento de partilha com os agentes culturais, os pares e todos os que vieram a acrescentar esta comunidade de Dentes de Leão ao longo destes 2 anos e que queiram aprender e a partir daqui construir outros conhecimentos a partir das nossas convicções, mesmo que sejam temporárias. Vou terminar perguntando-vos o que é que mais pode ser feito, bem, obviamente para além de projetos como o Dentes de Leão, cujos benefícios são óbvios, não é? Para levar a participação dos jovens nas artes, para levar a mais participação dos jovens nas artes. Pergunta para queijinho, Pedro. Há um trabalho, eu posso começar, mas depois passamos às 3, porque de facto é um trabalho continuado que as diferentes programações têm tido o cuidado de cuidar. Efetivamente, a participação dos jovens não é um problema apenas nas artes nem na cultura. Sabemos que é uma dificuldade transversal à nossa sociedade e a qual temos de cuidar. É também, e este projeto tem vindo a mostrar-nos isso, uma geração diferente e que ainda está muito por avaliar. Ainda não sabemos as consequências de 2 anos de pedidos permanentes a estes jovens para que fiquem em casa. Ora, o nosso projeto agora pede-lhes que saiam de casa. Então tem sido um cuidar permanente de saber que os graus de participação nem sempre são exclusivos à participação física presencial e ir tomando em atenção que há outras possibilidades de partilha e de relação que as instituições culturais, e aqui falo a partir dessa, podem cuidar. E isso significa o quê? Projetos que efetivamente possam ainda concorrer no online e que possam incluir a participação dos jovens numa fase em que ainda estamos num processo muito híbrido, inclusão de projetos participativos que tenham a voz dos jovens em peso e igual medida à dos restantes interlocutores, e há um longo trabalho para percorrer, não necessariamente no campo educativo, mas no campo em que a mediação das artes pode ainda vir a desbravar. Isto é a partir da Culturgest. Vamos ver a partir da Pode Vir a Ser e de materiais diversos. Sou eu? Mariana, força. Nós temos uma prática, não é? De reunir em Zoom, que nos traz este momento. Quem vai a seguir? Então, este lugar de escuta via Zoom. Quando penso em jovens e a experiência que este processo me vem dando e trazendo à Pode Vir a Ser, eu não consigo deixar de me recordar do momento do Fórum de Abertura, em que estávamos todos a sair daqueles confinamentos pós-Natal, etc. Ano Novo, em janeiro deste ano, e houve um enorme momento, arrancámos o projeto com um enorme momento de silêncio, denso, rico. Então, quando eu penso neste lado da participação dos jovens, eu penso também no lugar importante que tem a expectativa e como, para esta geração, olhando assim, talvez de uma forma, ou afirmando a intuição, eu sinto que aquilo que falta é esse momento de silêncio expectante, a expectativa em relação ao futuro. E, no fundo, talvez por este projeto ter sido desenhado em confinamento, essa vontade de criar expectativas para o futuro também nos movia, também está na proposta inicial. Então, eu não consigo responder ao como é que isto se faz, mas sei que o tempo
o lugar de escuta, a dádiva, na verdade, do tempo, do espaço e da escuta. Pode trazer qualquer coisa que alimente este mecanismo de expectativa. Elizabeth? Eu acho que a Mariana e a Raquel já disseram praticamente tudo. Eu acho que não há soluções iguais do ponto de vista, digamos, estratégico em todos os lugares. Isso é uma coisa que tenho vindo a aprender. Não vale a pena querer mimetizar o que se faz num lugar e que corre bem noutro lugar, mas acho que ambas referiram aqui dois fatores muito importantes. Um é o tempo e a continuidade. Acho que é fundamental trabalhar com mais tempo com estas novas gerações para as conhecermos melhor e porque lhes falta tempo, e com isto a gerar espaços de cuidado, espaços em que possam simplesmente estar. Isto é muito, muito importante. E reforçar esta última palavra da Mariana sobre a expectativa. Eu creio que uma das chaves para trabalhar com estas gerações é a possibilidade de pôr uma nota de crédito no futuro, que não é fácil, e acho que no âmbito das nossas práticas é muitíssimo importante ajudar estas pessoas a projetarem o futuro. Seja ele qual for, mas a projetarem, a imaginarem, a projetarem-se no futuro. Porque pode às vezes parecer tão incerto e tão nebuloso que noutros processos mais rápidos ou mais vocacionados só para a produção e menos para o estar e para o partilhar, esse futuro fique de alguma forma com o sentido de uma impossibilidade. E é importante trabalhar sobre as possibilidades com estas novas gerações, apesar de tudo o que nos rodeia. Acho que é fundamental. Nesta nota terminamos. Mariana, Elizabeth, Raquel, muito obrigado. Foi um gosto enorme conversar convosco. Obrigada. Obrigada, Pedro. Obrigada, Pedro.